paz, meus amados, amém. Glorificado seja o nome do Senhor, que até aqui Ele tem nos guardado, nos sustentado, e Ele tem sido Deus, Israel, né? Hoje, desde as primeiras horas da manhã, nós ouvimos testemunhos, ouvimos da Sua palavra, e vimos muitos dos milagres que Deus tem feito, né, em toda a história, né, dos homens que foram tementes e seguiram a Deus. E eu acredito que com a gente não pode ser diferente, né? Como falou o pastor aqui, muitas vezes nós somos conduzidos a situações de covas de leões, realmente, né? E o que fazer? Só temos que fazer uma coisa: confiar e adorar o nosso Deus, que é poderoso, que é grande, é tremendo. Amém? Quantos já receberam milagres aqui hoje? Maravilhosamente, né? Hoje cedo, nossa, como o pastor falou, não sei se falou aqui ou falou na reunião, né? Não sei se o céu desceu, a igreja que subiu, mas a gente estava nesse patamar aí, né, de espiritualidade, né? E quisera o Senhor, né, que a gente pudesse ter mais oportunidade dessa em menos tempo, né? Mas esse Brasilzão do meu Deus aí é grande demais e às vezes a logística não nos permite, né, termos mais momentos como esse, né? Mas não quero ficar só nas minhas palavras. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios 2, versículo 9. Primeiro livro dos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Essa palavra fala muito ao meu coração, porque muitas coisas já tem feito o Senhor em nossas vidas, ou não? O Senhor já fez alguma coisa por você? Veio muitas coisas, né? Se fizermos um inventário em nossas vidas, vamos perceber que o Senhor já fez muitas coisas em nossas vidas e tem feito muitas coisas em nossas vidas, e temos que ter gratidão no nosso coração por todas essas coisas, porque até aqui nos sustentou o Senhor, né? E aprendemos um pouco, né, em relação a essas coisas que o Senhor já fez em nossas vidas com Davi, né? Davi, quando esteve diante do rei Saul, que era para gladiar-se ali junto com aquele gigante, né? Ele deu seu testemunho, que dizia o seguinte: rei Saul, olha, eu já tenho aqui no meu currículo, né, a situação que eu tive lá, né, pastoreando lá as ovelhas, um leão e um urso, né? E o Senhor dos Exércitos esteve comigo naquele momento, e eu venci tanto o leão quanto o urso, e vou também, em nome do Senhor dos Exércitos, derrubar esse gigante. Só que muitas vezes, parece que na nossa vida acontece uma amnésia, né, que nós nos esquecemos do favor que Deus já fez em nossas vidas, dos grandes milagres que Deus já fez em nossas vidas. E muitas vezes queremos o favor de Deus ainda em nossas vidas, mas não agradecemos tudo aquilo que Ele já fez em nossas vidas. Isso é um erro muito grande, porque isso é chamado de ingratidão. Mas o Senhor, Ele diz nessa palavra aqui, em 1 Coríntios 2, 9, que diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Até aí, amém? Deus já fez muitas coisas em nossas vidas, mas Ele há de fazer muitas coisas. Deus tem preparado coisas tremendas para as nossas vidas. Porém, nós temos que ainda buscar no nosso coração o arrependimento, buscar serviço ao Senhor em espírito e em verdade. Muitas vezes temos que arrancar de nós uma capa, muitas vezes religiosa, né, de que nos impede, muitas vezes, que o Senhor revele a nós coisas que ainda estão por vir. Quando você vê, né, no contexto dessa palavra, muitas vezes essa palavra aqui diz que coisas que os olhos não viram e ouvidos não ouviram, né, e que ainda não penetrou no coração humano. Muitas vezes interpretamos essa palavra como se fosse o arrebatamento, né, o porvir da glória de Deus em nossas vidas. Mas se você vê o contexto dessa palavra,
ele diz aqui, né, que é sobre a sabedoria e o ensino do Espírito para as nossas vidas. Então, são coisas que ainda vão acontecer em nossas vidas, neste mundo e nossa terra, que ainda não foram vistas, não ouviram. Então, Deus tem grandes coisas para fazer em nossas vidas. Mas como alcançar essas coisas? Nos consagramos, orando e fazendo tudo aquilo que já foi dito aqui hoje, nessa manhã. E o Senhor tem grandes coisas, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio, como o pastor sempre coloca lá nas postagens, né? Em meio de guerras. Estamos vivendo um tempo de guerra. É o fim dos tempos para as nossas vidas nessa terra. Mas enquanto estivermos aqui, a Bíblia diz que nós temos que ser como os atletas, né, que estão o tempo todo em treinamento, se esforçando, se dedicando, para que eles, no período lá de Olimpíadas, eles ganhem aquela medalha, na época dos romanos, né, era apenas aquela folhinha que era colocada aqui, a folhinha de louro, e era aquela maior honraria para eles, né? Só que a Bíblia diz que aquilo ali é corruptível, é passageiro, mas a coroa que nós esperamos é uma coroa eterna, é uma coroa que é incorruptível, né? E nos últimos tempos, eu tenho falado muito a respeito, né, de onde que nós vamos passar a nossa eternidade, né? O que fazemos aqui muitas vezes, né, vira rotina, e muitas vezes não espiritualizamos as coisas, mas as coisas elas têm que ter uma visão que possa transcender, que seja espiritual, e muitas vezes temos que levar em consideração onde que vamos passar a eternidade. A Bíblia nos relata que todo aquele que aceita Jesus como o único Salvador da sua vida já está salvo e reconhece isso, mas aquele que o rejeita já está condenado. E isso é muito sério. Você já parou para refletir isso? Não existe atalhos, não existe maneira de você fugir da presença de Deus, que só existe dois caminhos: ou você passar a eternidade com Cristo, ou você passar a eternidade no lago de enxofre, onde que foi preparado para Satanás e os seus anjos. Então, essa escolha, ela tem que estar bem definida na nossa mente e nos nossos corações, porque nós temos que decidir realmente o que queremos para as nossas vidas. Não podemos passar, né, o tempo todo aqui reunidos e fazer da igreja somente, no nosso caso aqui, que somos um centro terapêutico, né, um lugar de engorda, muitas vezes até de engorda espiritual, porque as pessoas vêm para cá e ouvem muito da palavra de Deus. É como outro dia foi dito, né, no grupo da Remar, tem 3 coisas que não são infidáveis na Remar: é trabalho, palavra, né, a setazinha que indica você para o caminho de Cristo, né, e a terceira coisa é trabalho, comida e comida espiritual. Essas 3 coisas não faltam na Remar. Então muitas pessoas vêm para cá, engordam, né, materialmente, ficam mais bonitas, depois de engorda, né, ficam bonitas por fora, mas a palavra diz, né, que nós não podemos ser como sepulcros caiados, que por fora é bonito, aparentemente, mas por dentro, né, são podres, né, fedem. E a palavra diz a respeito dessas pessoas, né, que nos últimos dias o Senhor poderá vomitá-las de sua boca. Imagina você, né, estar diante de Deus e Ele se enojar de cada um de nós. E muitas vezes nós achamos que essa palavra é somente para aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo, para aquelas pessoas que estão fora, para aquelas pessoas que ainda estão desgarradas. Mas essa palavra é para aqueles que já conhecem a palavra de Deus e que muitas vezes não se posicionam em relação a passar a sua eternidade no céu ou no inferno. Você sabe por quê, irmão? Porque os dias são maus, os dias são tremendos. E se nós não nos posicionarmos, seremos vomitados da boca de Deus. E eu sempre costumo dizer lá na comunidade de Niterói, né, a gente mora ali na Alameda. A Alameda é uma avenida muito extensa, ela entra na ponte Rio-Niterói, que dá acesso ao Rio de Janeiro. E a gente percebe ali, hoje, mais de 30, 40 pessoas, né, que eles não só estão na condição de nóias, né, mas já perderam toda a sensibilidade de pensar, de raciocinar. E eles vivem para cima e para baixo. E isso não é difícil de vocês verem por aí, né? Pessoas que já perderam
total condição de raciocínio. São cadáveres espirituais andando para cima e para baixo, que já não tem mais vida e não tem mais capacidade de se arrependerem. A Bíblia diz que essas pessoas, quando rejeitam a salvação para a sua vida, elas rejeitam o Salvador e com suas atitudes elas começam a entristecer o Espírito Santo de Deus. O seu coração vai endurecendo o coração. E muitas vezes nós estamos aqui na casa de Deus, recebendo a palavra, mas continuamos ainda rejeitando o Salvador para as nossas vidas. E sabe o que acontece? Você continua pecando, você continua fazendo as coisas, você continua na contramão da salvação. E o teu coração vai endurecendo, o teu coração vai entrando num patamar que já não consegue absorver. A palavra diz que, existe a semente que é lançada em vários tipos de terreno. A terra boa, aquela terra com pedregulho. E, olha, eu vou te dizer uma coisa. Muitas vezes você chega aqui na condição de terra boa. Você está absorvendo a palavra. Mas você pode, em algum momento da tua vida, fazer com que essa terra ela seja improdutiva e levando você à condenação. E como eu disse, a tua escolha de viver uma vida eterna com Deus, que onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lágrimas, onde não haverá mais queixa, onde não haverá mais pecado, ou com o diabo e os seus anjos no inferno. Isso é para refletir, irmãos. Essa palavra que eu estou trazendo hoje não é uma palavra para pessoas que estão na rua chegando agora, não. É para você que é crente. É para você que já levantou a mão, aceitou a Jesus como Salvador da tua vida. Mas muitas vezes quer olhar para trás. Muitas vezes é pego se murmurando, e achando que as ofertas que tinha lá no Egito ainda são melhores do que essa caminhada que você tem hoje para Canaã. Pense bem o que você quer para a sua vida, se posicione. A palavra diz que até quando cochearás entre dois pensamentos? Até quando nós vamos ser coxos espirituais? Temos que nos posicionar, e isso é urgente, irmãos, é urgente. Todos os sinais do final do tempo, da vinda do Senhor, estão presentes para as nossas vidas. E eu vou te dizer uma coisa, a Remar é uma bênção, nesse sentido, de toda a obra social que ela faz, mas nenhuma dessas obras vai nos salvar, nos coloca no caminho da salvação, porque se nós formos ler Mateus 25, é uma exigência do Senhor aquilo que essa igreja pratica, que são poucas igrejas no Brasil que pratica Mateus 25 da forma que a Remar faz. Isso é uma verdade. Isso todo mundo tem que admitir. Mas se fizermos somente as obras que são naturais, não vai nos levar à salvação. Mas temos que todos os dias de nossas vidas, como já foi dito aqui algumas vezes, colocar a nossa boca no pó e dizer para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, limpa meu coração, não deixe que eu venha me desviar da tua presença. Lembra de Davi, quando chegou diante do Senhor e pediu para que o Espírito Santo de Deus não fosse afastado da vida dele, porque ele entendia que se ele continuasse aborrecendo a Deus com o seu pecado e continuasse se afastando da direção do Espírito Santo de Deus, o coração dele chegaria a ser endurecido e ele não conseguiria mais se arrepender. Esse é um aprendizado que temos que ter para nossas vidas. Que o Espírito Santo possa continuar agindo nos nossos corações, nos convencendo do pecado todos os dias da nossa vida, para que a gente possa verdadeiramente ir para o céu, para a morada celestial de Deus. Amém? Esse é o alvo para todos os crentes, subir para morar com Deus e reinar junto com Ele. A palavra diz que nós sentaremos ao seu lado, à sua direita, e reinaremos junto com Ele. Isso é bom ou não? É uma bênção. Então, nesse final de dia, que você possa realmente estar buscando essa presença gloriosa do nosso Deus e que nós possamos realmente nos policiar de que forma estamos realmente na presença de Deus.
em espírito e em verdade, ou somente como gordos espirituais, ou muitas vezes como defuntos espirituais. Estamos aqui, mas a vida está vazia, não tem nada. Nos lembra até da passagem que fala sobre o vale dos ossos secos, né? Mas aquele vale, chegou o momento que o profeta profetizou sobre aquele vale, e os ossos se juntaram, né? Começou a criar ali os nervos em cima daquele osso, a couraça, e houve o sopro do Espírito Santo de Deus sobre aquelas vidas. Amém? E essa palavra eu queria compartilhar com vocês nessa tarde, que o Senhor tem para nossas vidas coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, né? E são coisas que muitas vezes ainda vamos alcançar nesta terra, mas temos que pensar onde queremos passar a eternidade. Amém?